Olá, tudo bem? Sou o professor Cícero Silveira aqui do canal Matemática Sem Cola e juntos nós estamos estudando a ideia de função, especificamente aqui função do primeiro grau. Não esqueça então de se inscrever, deixar seus comentários, por favor, compartilhe com seus amigos, nos ajude a crescer para ensinar mais pessoas, tá bom? Olha só então, é muito comum nessa parte de função aparecer aquela expressão f de x, né? Então aí, menos 2x mais 10, então hoje nós vamos treinar nessa aula agora simplesmente as situações que podem acontecer dentro de um probleminha. Aqui não existe nenhum problema, então está dizendo o seguinte, olha, esse f de x aqui está representando uma letra. Normalmente, quando não tem nenhuma situação, é o y, tá? Porque nós estamos pensando em pontos. Então, esse f de x está substituindo o y. Então, o y é calculado em função do x. Então, o y é calculado em função de x, por isso que é o f de x. Tá, para que serve isso? Para você calcular o seguinte, por exemplo, olha, se todos os pontos, né, se todo ponto no gráfico tem o x e o y, nós vamos calcular o y em função do x. Por exemplo, qual é o valor do y quando x for igual a 3. Então, é por isso que nós, quando aparecer aqui dentro, ó, o número aqui, nós temos que trocar aqui dentro o x por 3. E quando tiver aqui igualado aqui fora, nós temos que igualar a função. Então, vamos fazer separadamente para você entender melhor. Então, olha só, qual é o valor do y quando o x for 3? E você não mexe na equação, o exercício te deu a equação. Então, calcular o f de 3, olha só, significa exatamente isso. Qual é o valor do y quando o x igual a 3? Então, nós vamos substituir o x por 3. Então, fica menos 2x, é 2 vezes x. Menos 2 vezes 3, ó, mais 10. Então, o valor do y quando o x for 3 é igual. Faz primeira multiplicação, dá menos 6, mais 10. E aí, faz agora essa adição, ou subtração. Menos 6 mais 10, devo 6, pago 10, sobra 4. Então, se você fosse representar isso no gráfico, seria assim. Então, o ponto A, quando o x for 3, o y é 4, de acordo com esse cálculo, onde você calcula o y em função do x, daí o nome função. Tá, então uma situação é isso. Eu te dou o x, eu calculo o y. Então, quando eu estiver aqui dentro, é só trocar. A outra situação é exatamente a situação B. Então, quando que o y é igual a zero? Olha lá. Qual é o valor do x que eu ponho aqui dentro? Olha só. Então, quando acontece isso, o que você faz com a função? Você pega 2x mais 10, ó, e o y é igual a zero. Tá vendo aqui? Ó? Quando que o y é zero? Então, eu estou trocando, ó, o y por zero. E aí, vamos calcular o x. Então, passa para a esquerda, né? É menos, passa mais. Olha só. 2x igual a 10, o 2 está multiplicando, olha só, passa dividindo, então o x igual a 5. Então é como se fosse o ponto B. Então quando o x for 5, o y é zero. É para isso que usa-se esse f de x, tá legal? Então são duas situações. Quando aparecer o número aqui dentro, basta trocar direto o x ali na equação, tá legal? Se for f de x igual a zero, você iguala a equação a zero. Simples assim. E aí depois, na sequência, nós vamos aprender aí como é que se coloca esses pontos no gráfico. Mas acabou o exercício, o valor numérico é assim, tá legal? Não esqueça, então, focar nos estudos, concentração, que eu acredito em você, na sua capacidade aí de dar uma virada por cima, entender melhor essas coisas e aprender coisas mais complexas, tá legal? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau.